Muito bem, mais uma sexta-feira aqui, no nosso estudo das 9 horas. Hoje nós vamos estudar então o livro de Josué, que é o sexto livro da Bíblia, e vamos aqui mais uma vez pedir a bênção do Senhor, agradecer por tudo que Ele faz por nós e pedir o direcionamento, Ele que é o nosso grande professor e mestre aqui, né? Senhor Deus, quero te agradecer mais uma vez por essa semana, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará por nós no futuro. Obrigado por tantas bênçãos que muitas vezes a gente nem para perceber, mas só o fato de termos vida e saúde, um lugar para dormir, comida e a tua proteção já é suficiente. Obrigado por todos os irmãos que estão aqui, Senhor, mais uma vez, para podermos ter esse privilégio de estudarmos aqui a Bíblia e que grandes aprendizados veremos hoje aqui no livro de Josué. Um homem guerreiro, um homem instruído pelo Senhor, que aceitou o convite. E que possamos também aceitar, Senhor, o convite que o Senhor faz a cada um de nós aqui nas batalhas da nossa vida. Hoje vamos ver aqui várias batalhas, várias situações os quais o povo de Israel foi vencedor, mas não por mérito próprio, mas sobretudo pela obediência ao Senhor e seguindo os teus princípios e os teus caminhos, as coisas deram certo para eles naquele momento. E que possa dar na minha vida e na vida de todos que estão aqui e daqueles que vão assistir depois também lá no YouTube. Obrigado, Jesus, por esse privilégio de abrirmos a tua palavra, que o Santo Espírito esteja conosco. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Muito bem, então vou compartilhar aqui. Pronto, agora. Aí, tá aparecendo para vocês? Sim, Slide? Muito bem. Vamos lá. Quem já leu o Josué inteiro? Alguém já leu o livro inteiro de Josué? eu já. Não é tão grande, né? São 20 e poucas páginas aí. E aí, o que que você achou assim de tem alguma coisa que te lembra assim do livro que chamou a atenção? Ah, é um livro bem interessante, conta bastante história, bastante livramento do povo, guerra, bem Uhum. legal. Inclusive a lição da escola sabatina tá sendo de Josué É esse verdade, trimestre. exatamente. O Muito ponto foi, bem. o ponto alto de Josué foi que Deus usou ele para mostrar a insatisfação dele, Uhum. Insatisfação de quem? De Josué porque ou de Deus? de Deus para com o seu povo, porque Josué foi obrigado a casar com uma prostituta, né? Não, você está confundindo. É o Oséias. Oséias, é verdade. Isso, nós vamos É, chegar então lá. Josué não. Com Gomer. Nós vamos chegar lá, mais um pouquinho para frente ainda. Por enquanto, tem uma história. Você tocou num assunto bem interessante aí. O capítulo 2 já vai falar sobre isso. O primeiro slide eu vou apresentar aqui. Ele fala de uma prostituta, mas não era a mulher do Oséias lá na frente. Ela chama-se Raabe. A gente já vai ver aqui, mas é isso mesmo. Tem uma história bem interessante aqui. Vamos lá. Qual que é o contexto, pessoal? Narra então a conquista de Canaã. Então, lembram-se lá no Pentateuco, ali nos 5 livros anteriores atribuídos a Moisés, ele foi o grande libertador do povo, sobretudo do Egito, caminhou no deserto 40 anos, chegou uma hora que, né, cometeu ali um erro no final e Deus falou: Moisés, obrigado, você cumpriu tua missão. Com 120 anos ele descansou e ele não pôde entrar em Canaã. E aí veio Josué e Caleb, que foram os dois instrumentos de Deus, né, principalmente agora Josué, e daquela geração de tantos idade para cima entraram somente eles, né? Depois vieram a restante da descendência ali. Então veja só, aqui narra a entrada deles então em Canaã, né? A chegada na tão esperada terra prometida. Então a conquista ali se deu com a divisão depois dessa herança, né? Então Deus tinha falado sobre as 12 tribos de Israel, cada uma ia ficar com uma porção. E o tema principal, obviamente, é a fidelidade de Deus, porque ele cumpriu tudo que ele prometeu, né? Eu e você, quantas vezes falhamos com o nosso cônjuge, com nossos filhos, sei lá, em algum momento na nossa vida, com um amigo, no trabalho, quantas vezes eu e você já prometemos alguma coisa e não conseguimos cumprir, né? Até não porque a gente não quis, ou porque, sei lá, colocamos outras prioridades na nossa vida, né? Mas Deus não, ele é fiel nas suas promessas e tudo aquilo que ele realmente falou e o povo, né, seguiu, realmente aconteceu. Então, a liderança sobre Josué, ele teve, assim como Moisés, né, grandiosas responsabilidades sobre as suas costas. Não foi fácil,
mas ele conseguiu também, assim como Moisés, cumprir a carreira ali. Nós vamos ver logo mais. Então, o autor, que é o próprio Josué, né, apresenta aqui temas sobre a soberania de Deus, a salvação pela graça, embora tinham ali os mandamentos, né, e alguns episódios, mas a Bíblia inteira sempre deixou muito claro que a salvação nossa é pela graça, a redenção dos não israelitas, ou seja, né, a misericórdia também para aqueles outros que não eram descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que viviam naquelas terras, né, em alguns momentos ali você vê alguns episódios, hoje a gente vai ver um, inclusive, o julgamento divino e o poder da inspiração através das escrituras, né? Então o Senhor também se apresenta como o grande guerreiro, porque Josué era valente, sim, foi. Você vai ver aqui no primeiro capítulo, Deus encoraja ele, fala, Josué, sê forte, seja corajoso, eu estou com você. E realmente ele abraçou essa causa e foi. Mas o grande guerreiro, o número um ali, realmente é o Senhor, porque sem ele nada poderia ter acontecido, né? Então ele lutou ao lado do povo, vários episódios aqui onde a gente vê a intervenção clara de Deus para que o povo conquistasse aquilo que estava, ora, prometido para eles, né? E essa conquista de Canaã, pessoal, durou cerca de 7 anos ali. Ele pega entre os períodos de 1410 e 1400, um pouquinho mais, um pouquinho menos ali dentro dessa faixa, mas durante 7 anos, nesse período, foi constituído aí a conquista, né, da tão esperada Terra Santa. E a autoria, né, de Josué, como eu já havia falado, por volta mais ou menos de 1385, lá antes de Cristo. E depois, no finalzinho, obviamente, foi alguém que deve ter finalizado ali o livro, porque relata a própria morte dele, né? Ele não teria condições de fazer isso, assim como Moisés, no capítulo 34 de Deuteronômio, que daí Josué assume ali o final. É, Josué, ó, talvez é isso que o Jorge tenha se confundido. Ele também era chamado de Oséias, Jorge. Em alguns episódios aqui fala, né, Oséias, filho de Num, né, na verdade, o nome dele, assim como o sogro de Moisés, né, lembra-se lá, ele era o Jetro, e ora era chamado de Reuel também, né, mas aí Josué é o nome mais comum, e olha só que curiosidade, né, ele é um, entre aspas, né, tipo de Cristo, porque o seu nome ele tem a mesma raiz de Jesus, ou seja, Jesus tem a mesma raiz de Josué, né? Que significa o quê? Yahvé é a salvação, ou o Senhor salva. Então, o nome de Josué em hebraico é Yehoshua, e o nome de Jesus é Yeshua, né? Então, é uma abreviação, como mais ou menos assim, Alexander e Alex, né? Sabe assim, uma abreviação. Então, Jesus é uma forma reduzida do nome de Josué. E as duas formas vêm do mesmo nome original e o mesmo significado, né? O Senhor salva. E liderou Israel até Canaã, né? Até a conquista dos inimigos, as batalhas, e chegou lá no tão esperado descanso de Deus e atribuiu então a herança na terra prometida. Então veja só, no capítulo 1 e 2 fala da promessa, da garantia, fala da segurança e a ordem para que Josué e todo o povo seguissem em frente. Muito bem. Qual é essa promessa? Vamos lá. Esse aqui é um texto muito bacana de ler. Pega a tua Bíblia aí. Otávio, você que pode me ajudar aí, primeiramente? Josué capítulo 1, verso 3. O que diz aí? Verso 3 diz assim: Como prometi a Moisés, todo lugar onde puseram os pés eu darei a vocês. Verso 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha só a promessa. Mas será que essa promessa, pessoal, é só para Josué? Será que hoje eu não posso me apegar se eu aceito a Jesus como meu Salvador? Creio que Deus é soberano acima de tudo. Ele é o meu Criador, meu Redentor, meu Salvador. Eu não posso também afirmar de que Deus nunca vai nos abandonar? Pode, claro que pode. Sim, né? Nós A promessa devemos. foi lá, mas nos acompanha até hoje, né? Que é para o povo de Deus. Exatamente. A promessa foi lá atrás por aquele propósito, mas continua na minha, na tua vida aqui muitos e muitos anos depois, né? E olha só o que ele diz, Otávio, versos 7, 8 e 9. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar.
Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nossa, já pararia por aqui, já não precisava mais nada na minha vida, né? Se Deus falasse assim diretamente, ó, você só precisa de uma coisa, seja forte e corajoso. O resto, meu filho, deixa comigo que eu vou dar conta, né? Até mesmo para que o ser humano, não que Josué, né? Ele foi um homem muito temente a Deus, mas qualquer um de nós que tivéssemos ali, para que a gente também não pudesse chamar, né, pessoal, as glórias para nós, né? Então, assim, olha, igual Nabucodonosor, lembra-se lá em Daniel, capítulo 4, eu que construí tudo isso daqui, né? Então, assim, o ser humano tem, infelizmente, essa questão do egocentrismo, né? Do se achar melhor que os outros, olha, isso aqui fui eu que fiz. Então, acho que é até por isso que Deus fala assim, ó, só precisa me obedecer e o resto deixa com o pai aqui que eu resolvo, né? Então, o Otávio leu ali muito bem aquela passagem, ser forte e corajoso, José. E você também, meu irmão, minha irmã, né? Deus, da mesma forma que Deus falou ali, como Maria Luísa comentou agora há pouco, né? Eu estarei com você e nunca te abandonei. É para aquele momento, mas é para hoje também. Pode falar, Otávio. Você falou ali de depender totalmente de Deus, né? Que o ponto mais fraco ali que você olha do povo de Israel no livro de Josué foi a própria confiança neles mesmos. Eles venciam uma batalha, foi a gente que venceu, não foi por Deus. E eles tiveram muitas derrotas, muitas baixas por causa desse erro. Uhum, exatamente. Confiaram em si mesmos, esqueciam de Deus. Então, quer dizer, aquela história, né? Quando tá tudo bem, aí eles deixavam Deus de lado. Daí, quando Deus colocava uma intervenção, um obstáculo, justamente para que eles percebessem, né, de que a dependência era exclusiva de Deus, aí eles, do desespero, recorriam a Deus. E Deus sempre, de forma misericordiosa, vez após vez, atendia, né, o povo ali. Ora, dava um castigo, uma lição, mas assim, sempre esteve ali conduzindo o povo, né? E as ordens para seguir. Cumpra, porque vai dar certo, né? Então veja só, não deixe de meditar nas palavras do livro dessa lei, né? Ou seja, da palavra de Deus aqui, de dia e de noite, para que você cumpra tudo que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ou seja, essa é uma lição para mim e para você hoje. Quer ser sucedido? Ah, mas sucedido é o quê? É ter dinheiro, é crescer, ser reconhecido? Não, isso é muito superficial. O sucesso do negócio aqui e ser bem-sucedido é ter uma família estruturada, ter paz no coração, que mesmo que esteja caindo pedra lá fora, você está tranquilo, que você sabe que Deus vai cuidar de você. Então, toda essa essência, né, de você, mesmo que a gente viva no mundo de pecado, gente, mas a gente tem momentos felizes aqui, concorda? Todos nós temos aqui momentos bons na nossa vida, mas nem se compara com a eternidade. Mas o que Deus fala é, para que você seja bem-sucedido aqui nessa terra, inclusive, obedeça o que eu estou falando. Obedeça os mandamentos, siga os meus caminhos, né? Seja corajoso, seja corajosa. E a promessa vem. Então a decisão lá atrás foi deles, né? Sobretudo Josué, que era o líder ali, mas a decisão é nossa a cada dia, né? Como que eu posso exigir alguma coisa de Deus se eu nem leio a Bíblia, né? Nunca abro a Bíblia, se eu não faço uma oração, se eu não recorro a Deus quando, né, eu preciso. Então, assim, eu vou buscar Ele só na necessidade, na dificuldade? Não, tem que tentar ser pleno, né? Andar com Deus assim como Josué andou. E aí a gente chega no capítulo 2 que é a história de Raabe, né? Então, ali no verso 1 diz assim: Josué, filho de Nun, enviou secretamente a Sitim 2 espiões e disse-lhes: Vão examinar esta terra, especialmente Jericó. E quando vocês entrarem lá, e quando eles entraram lá, eles chegaram numa casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Então eles foram lá espiar a terra para ver. A mesma coisa quando fizeram anteriormente, antes de seguir o caminho lá, a ordem dada por Moisés, né? E aí chegaram ali, qual foi o desfecho da história, pessoal? Lembram-se da história de Raabe? O que que aconteceu com ela? Ela acolheu eles ou não? Acolheu. Acolheu. Guardou, guardou no lugar da casa lá, Isso. né? Escondeu eles lá, né? Então chegaram ali e perguntaram: Olha, nós viemos aqui, né, para espiar a terra e tudo mais. Aí, mas o que que eles encontraram de forma curiosa? Olha só o verso 6 do capítulo 2 diz assim: ó, Ela, porém, os tinha levado para o terraço, igual a irmã Irene falou aí, e tinha escondido sobre os talos de linho que ela havia arrumado lá. Então ela sabia da missão importante deles. Por quê?
porque eles tinham medo. Olha só, verso 9: Sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes da nossa terra estão apavorados por causa de vocês. Então veja só, quando eles vieram vindo, pensa assim, lá do Egito, a caravana, passaram pelo deserto, né? Não tinha comunicação como a gente tem hoje, obviamente. Mas assim, a mensagem ia avançando. Então, antes mesmo deles chegarem e tomarem Canaã, os povos que ali habitavam já sabiam. Lá vem aquela galera de Israel, cujo Deus, olha só o que diz agora o verso 11 ali, ó. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. Por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é Deus acima no céu e embaixo da terra. Porque eles sabiam dos feitos, né, que Deus tinha feito através de Moisés, a abertura do Mar Vermelho, as 10 pragas, toda a manutenção ali, né, mantendo eles dentro do deserto, naquele período, cuidando do seu povo. Então eles falaram: lá vem um povo que existe um Deus de verdade que cuida deles, né? E aí o Senhor trabalha, gente, de forma que a gente desconhece, né? Como que ele vai usar uma pessoa que muitas vezes é menosprezada, né? Uma prostituta. Então, Raabe, que era a menos provável naquela cidade, ela foi usada por Deus para proteger e abrir portas ali, né? Para que o povo pudesse espiar a terra, trazer os relatórios para Josué e aí as coisas irem adiante, né? Então, por isso, Deus é amor, Deus é misericordioso e a gente não julga, não deve julgar nenhuma pessoa, né? Então, aqui um exemplo de uma prostituta, uma pecadora que Deus usou para abrir frentes ali para o seu povo, né? E aí, qual que foi o segredo, gente? Vocês lembram lá que eles tinham um combinado. Então, beleza. Aí os espias voltaram e a Rabi falou assim: por favor, quando vocês entrarem aqui na nossa terra, vocês me poupem, né? Eu e a minha família. E aí os caras falaram o quê? Beleza, mas eles combinaram um sinal. Qual que foi o sinal? Vocês lembram? A fita vermelha? Isso. Olha lá, o verso 21 do capítulo 2. Depois, Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Então, aquilo ali era um sinal de que quando eles entrassem em Jericó ali e destruíssem a cidade, aquela janela, aquela casa não deveria, porque é um sinal. Lembra-se lá do Egito? Mesma coisa, né? Aqui que os israelitas precisavam passar nos umbrais da porta, o sangue, né? Então tinha uma marca, mas tudo isso aqui é de forma proposital. Lá no Apocalipse a gente vai ver, da mesma forma, Deus sempre teve um povo marcado, um povo selado, um povo onde é separado por ele, né? Então, quando a gente chegar lá, a gente vai ver a respeito disso. Na verdade, é a aliança do Senhor, né, com o seu povo. Muito bem. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Vamos em frente? Sermos corajosos? Vamos lá. Voltando aqui o mapa que eu mostrei na semana passada, só para quem não estava, ou quem não acompanhou. Então, essa é a rota. Vou desenhar aqui de novo rapidinho com a canetinha aqui vermelha. Essa é a rota lá de Ramsés, do Egito, descendo aqui. Passaram por todas as cidades, ficaram acampados aqui no Monte Sinai, na península do Horebe. E aí eles tinham lá 11 meses para chegar lá em cima, lá em Cades Barnea, né? E aí chegaram aqui, ficaram, deram volta e, resumido, ficaram 40 anos por aqui, andando nesse deserto, até chegarem aqui, ó, na fronteira, aonde tem o Rio Jordão e atravessaram. Então aqui, ó, Jericó era a primeira aqui, uma das primeiras cidades aqui pós-Jordão, né? Então aqui que era o desfecho dessa história que a gente está lendo hoje aqui. Muito bem, deixa eu apagar esse trem aqui. Pronto. Aí, vamos para o próximo. E aqui depois, né, quando eles realmente adentraram a Canaã, né, ultrapassaram o Jordão, e aqui foi dividido. 9 tribos e meia ficaram do lado esquerdo aqui, e 2 tribos e meia ficaram para lá. Ah, mas não era 12, William? 9,5 mais 2,5 dá 11, dá 12. Mas porque tem a tribo de Levi, né, que não ganhou terra já, a gente vai falar sobre isso. Então, Ruben e Gad ficaram aqui, e meia tribo de Manassés, né? Eles não cruzaram o Jordão, eles cruzaram para ajudar na guerra, né? Então, combinaram com Moisés é que eles tivessem que voltar para cá depois eles se instalaram. E o restante ficou aqui, realmente, do lado de lá. Muito bem, então a travessia do Jordão aconteceu. Olha lá o povo lá, ó, de novo caminhando, da mesma forma que aconteceu com o Mar Vermelho lá atrás, um episódio muito similar, né? Então chegou o dia e a hora. Então, no capítulo 3, no verso 7 aí na tua Bíblia, você vai poder ler assim, ó. O Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, mesmo
como estive com Moisés. Então, né, Deus preparou ali Josué para aquele momento importante. E aí, gente, existia uma ordem, né? Então, veja só, Deus é um Deus de decência, é um Deus de ordem. Até lá na frente, Paulo fala em Coríntios, né? O nosso culto racional a Deus, ele tem que ser de forma é, organizada, é algo sagrado, a gente não pode fazer de qualquer jeito, né? Então, veja só, naquele momento de travessia do Rio Jordão, milhares de pessoas, da mesma forma, Deus falou, gente, tem uma sequência para seguir, tem uma ordem. E qual que é a sequência? O verso 11 diz: Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão na frente de vocês. Eu vou voltar na imagem aqui. Então tá ali, ó. A Arca da Aliança, ela precisava ir na frente. E depois vinha todo o Israel, né? Por quê? O que significa por que que a arca precisava ir por primeiro? Porque a arca representa a presença de Deus. Lembra do tabernáculo? Lá em Êxodo, capítulo 25, a gente estudou, né? Deus andou Moisés fazer um tabernáculo, que o povo viveu entre ele, aí tinha toda a questão cerimonial, mas existia uma ordem. E o que tinha dentro da Arca da Aliança? Por que que a Arca da Aliança era importante? Por que que ela precisava ir na Os dez frente? mandamentos, Isso, a vara de Arão isso O maná, e, e o e o maná. maná. Ah, Exatamente. Então, esses três símbolos, pessoal, são o muito cajado importantes. o cajado ele é florido, né? É a floreira de amendoeira de Arão, né? Então, foi feito ali um É, sorteio. Então, é mas que tem esse detalhe aí, né? isso. Então, esses três itens, eles têm amplo significado, né? O significado principal é o quê? A Arca da Aliança é a presença de Deus, né? E aquilo que Deus deseja para o seu povo, que é o quê? A obediência, né? Os 10 mandamentos, a lei moral está ali dentro, e está vigente até hoje, inclusive, né? Então, a gente passou ali no livro de Êxodo, capítulo 20, Deuteronômio, capítulo 5, nós estudamos acerca dos 10 mandamentos. E aí tem muitas pessoas que hoje falam, mas os 10 mandamentos eles foram cravados na cruz, hoje não precisa mais. E a gente já discutiu amplamente sobre isso, né? Não, mas quer dizer, se eu matar uma pessoa hoje, então eu posso matar, já que a lei não existe e tudo mais. Mas resumindo, quando a gente chegar lá em Apocalipse, Apocalipse vai dizer assim, ó, a Arca da Aliança está aqui no céu. Ou seja, né, se fosse é, se a arca não, se a aliança, se os 10 mandamentos não fossem importantes ou se tivessem ficado pelo caminho, certamente eles não estariam no céu ainda, né? Enfim, aí o cajado de Arão significa o quê? A ordem, né, o direcionamento que Deus está à frente do seu povo, os 10 mandamentos a respeito da obediência, da presença de Deus, e o maná, que é a provisão, né? Deus nunca vai abandonar o seu povo. Então, esses símbolos, eles acompanharam ali todo o povo na travessia do Jordão. E aí os detalhes, né, que a gente falou. Primeiro vai a arca, depois, olha lá, ó, verso 15 agora. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca chegaram ao Jordão, os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr. Formou-se uma muralha de grande distância e nas proximidades ali das cidades e tal, e as águas que desciam para o mar escoaram totalmente. Ou seja, né, o mar se abriu, o Rio Jordão se abriu agora. E o verso 17. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava, desde que toda a nação até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. E aí o milagre se repetiu, né? Agora eu peço para você, ó, imagina a cena, né? Imagina, é algo, é um milagre realmente, e milagre não se explica, né? Milagre a gente fica tentando, mas como é que pode? Mas a ciência, mas a filosofia, não sei o quê, e fica tentando conjecturar. Milagre não se explica, gente. Milagre se aceita, né? Então, imagina você e eu lá se estivéssemos nessa cena. E aí vemos aqui adiante para o capítulo 4 e eles tiveram que, né, depois da arca, eu já fiz a pergunta, né, do que tinha na arca, e aí o povo fez um memorial, né? Então eles decidiram ali, ó, no capítulo 4 agora, no verso finalzinho do verso 6, verso 7, diz assim, ó: o que significam essas pedras? Então eles pegaram 12 pedras ali do Rio Jordão e fizeram um memorial depois que ultrapassaram ali, né? E responderam respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da Arca da Aliança do Senhor. Então, ou seja, é para fazer como se fosse um memorial, né? Dizer assim, ó, isso aqui representa que a gente realmente passou para cá, né? Que não é história. Então, que nós realmente viemos para cá. E aí diz no verso 21.
No futuro, quando seus filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles. O Israel atravessou o Jordão em terra seca. Então, mais uma vez, né, é um memorial, é algo para que geração pós geração, até chegarmos até hoje nós aqui, né, que realmente Deus foi com eles e fez este milagre. E aí, gente, a gente tem ali as cerimônias, né? Então, o povo atravessou o Jordão. Aqueles que ainda não eram circuncidados, segundo a aliança que Deus fez com Abraão lá atrás no Gênesis, né, precisaram se circuncidar, os homens. Então a caravana não entrou mais para frente, enquanto os homens não se circuncidaram e não se recuperaram. Isso aí está escrito no capítulo 4, verso 8. E aí no verso 12, né, dias depois de comerem o fruto da terra, o maná cessou. Então eles celebraram a Páscoa, fizeram a circuncisão, e já não havia mais maná para os israelitas. E naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Ou seja, o maná ele foi para aquele momento. Pode falar, Jorge. Essa travessia, eles estavam sendo perseguidos também, igual quando Moisés estava levando o pessoal para a Terra Prometida? Entendi. Não, nesse caso aqui não relata em Josué que estava havendo perseguição, né? O livro é muito claro em dizer que eles já tinham, eles vão ter guerras, né? Então, Moisés ali morreu em Deuteronômio capítulo 34, e aí você começa o capítulo primeiro de Josué, encorajando Josué a abrir, né? Aí mandou os espias lá para Jericó, os espias voltaram e o povo foi entrando. Então, assim, até esse momento, a priori, não tínhamos nenhum embate acontecendo ali, né? Agora, depois que eles chegaram, o próximo relato, que é o que nós vamos ver aqui, ó, é justamente o capítulo 6. Então, Deus terminou de preparar eles ali, celebraram a Páscoa, fizeram a circuncisão, o maná parou, falou assim, ó, agora vocês estão entrando, gente, na terra que mana leite e mel, agora vocês vão poder comer de tudo aí. Então não precisa mais da minha provisão do maná. Agora vocês vão ter comida em abundância e tudo mais. E aí chega nesse episódio aqui, ó. E agora vem a batalha, Jorge. Agora chegou aqui Uhum. o fight aqui da galera. Tá. Vamos lá, Josué capítulo. Essa história é muito conhecida, né? Todo mundo conhece as muralhas de Jericó, né? Muito bem. O que que diz lá no capítulo 6? Vamos aqui ao próximo. A, es- a cidade estava fechada. Por que que estava fechada? Por que será que estava fechada a cidade? Porque era sábado? Não, boa resposta. Muito boa resposta, mas não. O povo do lado de lá do Jordão, eles não tinham esse costume de guardar o sábado. Eles aprenderam depois com os mandamentos quando Israel chegou lá. Mas o verso 1 do capítulo 6 diz assim, ó: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Eles temiam Israel. Lembra lá da história de Rabi? Antes mesmo deles chegarem, Rabi já falou: Ixi, cara, a gente já sabe aqui que vocês estão chegando. Então o povo foi lá, o rei de Jericó foi lá, mandou fechar todos os portões e falou: vamos ficar aqui dentro, vamos pegar comida, alimentação, água, tudo aí e vamos esperar para ver o que que vai dar. E aí o povo chegou. Só que eles não chegaram de qualquer jeito, né? Lembra que a gente viu no slide anterior? Deus é um Deus do quê? De ordem e decência. Então aqui tinha toda uma sequência para que pudesse conquistar Jericó. Então a primeira ordem de Deus foi o quê? Marchem por 6 dias em volta da cidade. Vamos lá. Dá uma volta e para. Daí no outro dia, dá uma volta inteira e para. Dá uma volta inteira e assim sucessivamente. Uma volta por dia. Então, e a arca da aliança junto, né? A arca ia na frente, veja lá, ó, no verso 6 do capítulo 6, Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse: Levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão as trombetas, né? Porque na hora de ir para a guerra tinha que levar as trombetas para eles tocarem as trombetas. Trombeta significa, né, o prenúncio de uma guerra. Isso tem lá no Apocalipse também, né? As 7 trombetas e tudo mais. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. E os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Mas a ordem foi essa: marche, só deem a volta. E aí os dias foram passando, e os dias foram passando, e os dias foram passando. Quando eu ordenar a vocês, vocês gritarão. Então tinha um dia e uma hora especial para isso, né? Então, olha lá, a organização militar, né? As trombetas estão tudo de forma muito elaborada por Deus.
e a arca ia junto, né, de forma representativa à presença de Deus. E aí, gente, chegamos ali no verso 12 agora. Josué levantou-se na manhã seguinte, ou seja, no sétimo dia, e os sacerdotes levantaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca, tocando as trombetas. Aí tocaram as trombetas. E os homens armados iam junto. E aí, verso 15: no sétimo dia, marcharam 7 vezes ao redor da cidade. Ó, antes eles tinham dado uma volta na cidade só, por dia. Agora eles deram 7 voltas. Então foi um dia muito mais intenso, né? E na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, e o Senhor entregou a cidade a vocês. Verso 17: a cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe, olha só, lembraram da menina lá? Somente Raabe e todos os seus que estão com ela serão poupados, pois ela escondeu os espiões que nós enviamos. E aí cai todo o muro de uma forma fenomenal, né? Não foi com armas nem com força humana, pelo grito e pelo som das trombetas, no verso 20 diz: a muralha caiu. E aí vocês podem gritar, né? Depois do grito ali, agora vão para dentro lá. Então tiraram Raabe, veja só, verso 25. Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences. Então, Deus promete, ele cumpre. E o povo também deveria fazer assim. Então, quando eu e você prometemos alguma coisa, falamos alguma coisa, que a gente possa cumprir, gente. Então, essa é uma baita lição aqui de que o povo foi obediente, estava sendo obediente. Porque, diferente do deserto, né? Muitas intervenções de Deus, muitos problemas, mas aqui parece que as coisas estavam indo bem, não é verdade? Parece que as coisas estavam ali, o povo estava bem pianinho, como diz, né? Mas, infelizmente, nós somos seres humanos. Vamos lá. Mais batalhas. Agora começou o fight mesmo. E algumas confusas. Alguém já viu a história de Acã? Conhece a história desse homem? Não. Então vamos lá. Esse, Jorge, Não. é aquele típico cara. Tinha que ser o Chaves, né? Tinha que ser, mas porque estava tudo certo, gente. Tava todo mundo obedecendo a Deus, todo mundo seguindo certinho, todo mundo fazendo. Qual que foi a ordem? Muito clara. Destruam tudo e vocês recolham ali os despojos, né? Pegue ali o ouro, a prata, as coisas, guarde isso aí que vai ser usado para algum instrumento aqui que Deus tinha pedido para eles. E aí vai o nosso amigo, olha lá, ó, sempre tem um do contra. Coloquei o bonequinho no ponta cabeça aqui, ó. Vamos lá, capítulo 7, verso 1. Alguém pode ler? Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído. Mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas, e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. É. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdi, e descendente de Zera, da tribo de Judá. Uhum. Muito bem. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai. Então, até aí tá bom. Até aí tá bom. Obrigado, Jorge. Então, Deus tinha dado a ordem: não peguem nada para vocês. Vocês têm que separar algumas coisas ali, o resto vocês destruam tudo, beleza? Então a ordem estava dada. Mas aí, o nome da cidade é Ai, né? Ai, ai, ai. Até coloquei ali, ó, para baixo, que já vamos ver ali, ó. Ai, ai, ai. Mas aí o que aconteceu? Aí o Jorge estava lendo, né? Daí vamos adentrando aí. Jericó já ficou para trás, vamos para a próxima, né? E o povo estava adentrando ali a Canaã. Então, inúmeras cidades, eles tinham que ir conquistando todas. Então, eles já estavam em outra cidade aqui, que era a cidade de Ai. Muito bem. Aí, verso 4 lá, ó. Cerca de 3.000 homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai puseram em fuga. Verso 6: então Josué, com as autoridades de Israel, rasgaram as vestes e prostrou-se o rosto em terra. Disse então Josué: ah, soberano Deus, por que fizeste o povo atravessar o Jordão? Olha lá, começou Josué a ser contaminado com. Lá atrás, lembra lá que saudade do Egito e o povo e tal. E ele ficou meio desencontrado ali, porque tava dando tudo certo. E ele fala: Senhor, mas eu não estou entendendo, né? E olha lá, foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Ele começa a questionar Deus. O líder, gente, Josué.
antes nos comentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Então, tipo assim, ele não estava entendendo, mas por que que agora está dando errado? Mandamos alguns oficiais lá para a cidade de Ai e morreram. Não era para ter morrido. O senhor falou que ia estar conosco. Mandamos uma galera para ir lá destruir a outra cidade. E eles foram mais fortes que nós e botaram a gente para correr e mataram, acho que se não me engano, 36 israelitas aqui. Ele fala, aqui ó, capítulo 7, verso 5. Chegando a matar 36 deles. Então, assim, começaram a morrer os israelitas e Josué não estava entendendo, né? E aí vem a grande resposta. Verso 10. O Senhor disse a Josué: Levante-se, Josué, para de ficar chorando aí. Por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a minha aliança que eu ordenei. Israel apossou-se de coisas consagradas, roubou-as e escondeu junto aos seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos e fogem deles, porque vocês se tornaram merecedores da sua destruição. E aí, né, há aquela questão: por que que ele desobedeceu, gente? Será que se nós estivéssemos lá, talvez um de nós talvez não poderíamos ter feito algo similar? Ou você acha que a gente ia ser bem obediente? Ó, o Otávio escreveu no chat aqui, ó, Acã nutriu a cobiça por riquezas, até que isso se tornou um hábito, prendendo-o em algemas quase impossíveis de serem quebradas. Realmente. Então ali ele tinha, ele, né? Todo mundo, eles tinham ali a Canaã inteira para desfrutar. Eles só tinham que conquistar as terras e Deus era com eles e estava tudo certo. Mas eles quiseram ser, ele, né? Acã, nessa ocasião aqui, quis ser mais ganancioso. E aí, gente, veio a consequência. Então, por isso, ó, toda vez que Deus pede alguma coisa pra gente, que a gente pode, ou dá alguma coisa pra gente, né? Quando a gente pede alguma coisa para Deus, Deus concede um pedido para nós, que a gente seja satisfeito com aquilo que o Senhor faz, sabe? Ah, Senhor, mas eu quero um emprego. O cara tá lá desempregado, beleza? Aí fica lá 2 anos sem emprego. Aí consegue um emprego. Aí ele tá concorrendo a 2 vagas. Ó, eu tô pensando agora aqui na minha cabeça, tá? Tá lá, o cara tá concorrendo a 2 vagas. Um salário é 3.000, o outro salário é 2.500. Aí ele fica ali, aí o salário de 2.500 chama ele. Aí ele começa a trabalhar. E daí reclama, né? Ah, Senhor, por que que não foi o de 3.000? Cara, se dê por contente. Olha só o milagre que Deus fez, a bênção que Ele deu na tua vida. Então, isso aqui serve de lição pra gente, gente. Né? Deus falou assim: vocês vão ter tudo que vocês querem. E o cara, o infeliz, foi lá o quê? Ele quis ter mais, porque ele queria ter mais que os outros. E aí, logicamente, veio a consequência, né? A morte. Então, não só para ele, mas para a sua família, né? Então veja só o capítulo 7, verso 20 agora. Acã respondeu: É verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel. Eu fiz o seguinte: quando eu vi dentro dos despojos era tudo que tinha lá que eles cataram, né? Eu vi uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. E eu a cobicei e me apossei dele. Olha só, o cara pegou um pouquinho de prata, um pouquinho de ouro, e pouquinho não, que já é bastante coisa, né? Mas ele gostou da capa. Ele pegou um pedaço de pano lá, uma veste lá, e é isso aí que ele pegou, né? Estão escondidos no chão da minha tenda. Então, os homens foram lá na tenda dele, recolheram isso aí de volta. E aí, o verso 25 é muito triste, né? E todo o Israel o apedrejou, e também apedrejou aos seus, e queimou tudo que eles tinham no fogo. Então, essa é a consequência, né? Era tipo um aviso, né? Não seja do contra, não precisa, né? Deus já está dando para vocês. E aí vem o ai 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 aqui que eu escrevi aqui, né? Falta de confiança e ganância, Jorge, isso mesmo, individualismo. O Jorge colocou no chat aqui. E aí, pessoal, ai 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 ai, ou ai é o nome da cidade ali, né? Então, no capítulo 8 ele fala da destruição dessa cidade. Então, né? A ordem é vai lá, marchem e com a estratégia militar que eu estou dizendo a vocês, destruam tudo que está acontecendo aí. Então era a ordem do Senhor. E aí no capítulo 9 a gente vê a astúcia dos gibeonitas. Quem que é essa turma aí? Eles fingiram, gente, que eles estavam com medo, né? Na verdade, o contexto é assim, eles estavam ali com receio de Israel também, assim como Jericó. E aí mandaram uma comitiva de umas pessoas conversarem com Josué lá e com a turma. E eles falaram assim, ó, Josué, nós moramos aqui perto.
né? Não, eles falam assim, nós viemos de longe, quer ver, ó? No verso 4 do capítulo 9 diz assim, ó: os homens calçavam sandálias gastas e remendadas, e vestiam roupas velhas, e tinham pedaços de pães esmilhagados. O que que eles estavam querendo demonstrar, gente? Que eles eram de longe e estavam passando ali, né? Tipo, ó, ajuda nós aí e tal. Pode falar, Otávio. Ali, falando da história de Acã, toda a sua família morreu junto, né? Uhum, É importante lembrar que a obediência a Deus, ela é sempre em primeiro lugar, né? Porque mesmo que as pessoas ali não estavam, vamos dizer assim, concordando com o que Acã estava fazendo, ele não, elas não foram reprovaram ele, né? uhum. O silêncio custa caro. E É, teve outro episódio também que eu não lembro qual, que o cara fez alguma coisa de errado e que a família reprovou ele e a família não morreu, só a pessoa. Eu não lembro agora o nome da. é porque a Bíblia é muito clara, nós vimos, né, dias atrás ali. Os filhos não vão e não podem pagar pelos pecados do seu pai, seus pais, e vice-versa, né? Hoje, essa semana eu fui atender uma empresa lá e a pessoa estava me falando assim, eu fiz de tudo pelo meu filho, né, pela minha filha e tal, e eles seguiram caminhos errados. E aí eu tentando confortar ele, né, dizer assim, olha, você fez o melhor, mas a decisão é deles, são seres humanos, né? Todos nós temos livre-arbítrio. Então, é triste, lógico que é triste, ninguém quer estar numa situação dessa, né? Mas eu acho que nesse caso, realmente, como você falou, a família foi conivente, provavelmente, para poder sofrer junto à consequência, né? Muito bem. E finalizando aqui os nossos amigos gibeonitas, então eles deram uma enganada lá em Josué, né? E aí Josué não destruiu eles. Ao contrário do que tinha que ter sido a ordem do Senhor, né? E aí veja só, o capítulo 9 verso 14. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, né? O povo ali, mas não consultaram ao Senhor. Verso 22. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vocês eram nossos vizinhos? Então, quando eles estavam chegando na cidade de Ai, o povo já ficou, eles foram espertos, falaram: cara, vamos falar que nós somos de longe e vamos tentar se aliar a esse povo de Israel. Porque no final das contas, quando eles chegarem aqui em Ai, eles vão descobrir que é a nossa cidade, e nós, como aí a gente já é amigo deles, não vão destruir a gente. E aí, olha só como a palavra vale, né? E hoje em dia é o que menos dão importância, né? Então Josué falou assim: então tá, então porque a gente prometeu a vocês que a gente não ia destruir vocês, então a gente vai passar por essa e não vai destruir, né? Então Deus permitiu com que Josué fizesse ao contrário do que seria, porque ele não consultou a Deus, mas eles tiveram misericórdia e os gibeonitas ficaram ali como os escravos, servindo ali o povo, né? Então no finalzinho lá, no verso 27, naquele dia fez os gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade de Israel. Então, é o que eles são até hoje, né? Então, o relato ficou naquela época. Então, eles ficaram ali, não era a ideia de Deus, era para passar o trator por cima, destruir todo mundo, mas eles deram uma enganada ali e aí acabaram Deus tendo misericórdia, né? Muito bem. Mais batalhas, gente. Continua aqui. Agora vem um episódio curioso. Não sei se vocês já viram, já certamente já viram, né? Em relação a isso aqui, ó. O dia que o sol parou. Alguém já leu essa passagem? Eu já. Quem mais? Eu não. Não? Vamos lá, isso é bem A curioso agora. lição da escola sabatina dessa semana foi bem dessa história. Foi? Ah, legal. Vamos lá. O dia que o sol parou. E a lua também. Então vamos lá, pega a Bíblia. Josué capítulo 10, no verso 12. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon. Gibeon é o local lá, tá? E você, ó lua, pare sobre o vale de Aijalon. E o sol parou, e a lua se deteve, até a nação de Israel vingar-se sobre seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu. Por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes e nunca depois houve um dia como aquele, quando o Senhor Deus atendeu a um homem, né, a Josué, no caso. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Ou seja, enquanto a batalha estava acontecendo,
Josué fez esse pedido, ó, certamente deveria ter o quê, né? Israel estava ali, obviamente com Deus em primeiro lugar, mas devia ter ali equipamentos, devia ter água, munição, deviam estar bem preparados. E o outro povo certamente não. Então, por isso que Josué militarmente pensou, vamos vencer eles pelo cansaço também. Deixa esse sol aí parado na cabeça e vamos lá, até lutar, até terminar a guerra. Então, veja, aí você tem algumas perspectivas a respeito disso aqui, né? Porque assim, mas tá, se o sol parou, quer dizer que então o próximo dia ou os próximos dias não foram mais de 24 horas? É uma suposição. A outra suposição, é aquilo que eu acredito, né, que é mais coerente, é o Sol, o dia tem 24 horas, perfeito, gente? O Sol ficou muito tempo, passou das 6 da manhã às 6 da tarde, entende? Por exemplo, a minha irmã mora no Canadá. Quando é inverno, lá 4 horas da tarde já está de noite. Eu já tive a oportunidade de viajar para alguns países que no verão era 10 horas da noite, você andava na rua e tava sol. E você falava assim, nossa, mas que horas são, né? Achava que era 6 da tarde. Não, já é 10 e 12 e tava um sol lá na tua cabeça, né? Então você vê que dependendo do... Lógico que eles estavam ali no centro do mundo, né? Na região de Israel. Mas assim, esse foi um episódio muito curioso. Mas ele teve um propósito, né? Para que a guerra continuasse e tudo mais. Então assim, certamente não houve, né? Assim, uma mudança no tempo. Porque a gente tem que lembrar o seguinte: a Terra que gira em torno do Sol, né? Nós temos os movimentos lá de translação, de rotação, sucessão de dias e noites e tudo mais. Então, assim, talvez pela perspectiva do autor que escreveu aqui também, né, como se o Sol tivesse parado, na verdade, era uma outra situação, né? Então, como foi possível isso? Mudou a contagem dos dias? Eu acredito que não. Eu acredito que justamente o dia ele foi mais longo, mas o Sol ficou ali onde deveria já estar noite, né? Ainda continuou com o Sol. Horário de verão. É, tipo um horário de verão mais estendido ali no Oriente. Muito bem. E Josué, galera, ia avançando, ia derrotando os inimigos, e o povo ia, né? E daí o Acã ficou lá morto já. A galera acho que meio que começou a aprender a lição, né? Olha lá, ó, e obedecia de forma plena, e o povo todo estava bem sucedido, e as guerras continuavam. Então, se você vê ali capítulo 11, capítulo 12, né? Aqui, ó, as vitórias sobre os reis do norte, as vitórias. Ele traça, até para vocês terem uma ideia ali, ó, nome de 31 reis. O último versinho do capítulo 12. Ele mostra todos os reis, todas as cidades que Israel ia passando por cima e ia derrubando todo mundo, né? E aí o que é que aconteceu? Como a obediência plena voltou, a paz, logicamente, veio. Pois o que? O povo creu na promessa, foi valente e foi obediente. Então aqui as coisas parecem que, né, se restabeleceram e eles iam entrando em Canaã. Tanto que, gente, o capítulo 3 disse assim, 13. Veja só, o verso 1. Leia 13, verso 1, alguém, por favor. Quando Josué já estava bem velho, o Senhor disse: Você já está muito velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Isso. Olha só, Jorge, Falta imagina. conquistar a região do. Isso, até aí tá bom, só um, só um. Olha só, ele estava Ah, velho, beleza? E ainda tinha muita coisa para fazer. Então, olha só com, né? Fala assim, não, beleza, não acabou aí, turma. Vocês já conquistaram, já estão começando a se instalar aqui na região, as famílias, tudo, mas a guerra não acabou. Nós temos que avançar mais para frente até onde Deus determinou. E daí, quando a gente conquistar tudo isso daqui, aí a gente vai ficar em plena paz, né? Então, você vê, derrotaram ali 31 reis, derrotaram Jericó, derrotaram Ai, e assim sucessivamente o povo ia adentrando em Canaã. Muito bem. E aí a gente chega aqui numa fase bem extensa do livro de Josué, que eu vou dar um salto grande aqui, até pelo tempo que a gente tem aqui, mas veja só, do capítulo 13 até o capítulo 21, gente, é só a divisão das terras para Israel. Então aqui eles começam a se separar, todas as tribos, né? Igual aquele mapa que eu apresentei anteriormente lá, e começam a cada um se espalhar para um canto ali, né? Mas a tribo de Levi, no verso 33 do capítulo 13 diz assim: não deu herança alguma ao Senhor. A herança deles é o próprio Deus, né? Então os levitas eles eram responsáveis por quê? Por ministrar ali no tabernáculo, por regulamentar as leis ali, né? Ordenar todas. Já vamos ver um pouquinho mais de detalhes sobre isso, mas os levitas não tinham. Então eles ficavam espalhados em todas as outras tribos,
né? E as outras 11 tribos, elas se espalharam ali conforme a seu mapa geográfico. E olha só que curioso, né? O Senhor, lá no capítulo 21, 44, versículo 44 e 45 diz assim: O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como havia jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles nas suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor ao povo de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Olha só que, que verso, que frase que você pode meditar nisso daqui quando você tiver com dificuldade na tua vida e falar assim: o Senhor foi com eles, o Senhor é comigo também. Não está dizendo que vai ser fácil, gente. A minha vida é a tua vida. Eu tenho um monte de problema aqui na minha casa, no meu trabalho, na minha família, na minha vida pessoal. Mas assim, o Senhor promete que não vai ser fácil. A gente tem que ser valente. Igual que ele diz lá para Josué, capítulo 1, lembra-se? Ser forte e corajoso. Não temas, me obedeça. Vai para frente que vai dar certo. E é a mesma promessa que Deus faz para mim e para você hoje aqui. Não vai ser fácil, mas a hora que chegar lá na frente, ele vai dar o descanso. E lógico, a gente sabe que o descanso pleno mesmo é lá na eternidade, né? Mas ainda nessa terra, ainda a gente pode ter bons dias com Deus ao nosso lado. Muito bem, e aqui eu separei uma série de sete tópicos rapidinho aqui para a gente recapitular tudo o que aconteceu do capítulo 13 até o capítulo 21. Então, se você for ler, o dia que você for ler com calma a Bíblia lá, você vai ver, ele fala das tribos tal, vão ficar nessa cidade, a outra tribo vai ficar ali, a outra vai ficar lá, e eles vão se instalando ali. Então, veja só, qual que é o primeiro tópico aqui, gente? A terra era considerada propriedade de Deus. Então, é muito importante a gente entender o seguinte: não é uma divisão fundiária, né? Falou, agora pega aí um pedaço para você, você vai para lá, vamos pôr uma cerca aqui, né? Então veja só, Deus é o verdadeiro proprietário da terra. Isso já estava escrito lá em Levítico, capítulo 25. Israel, ele não ganha meramente um território, ó, tá aí de lembrança, de herança para vocês aqui, né? Isso aí já tem um princípio teológico por trás. A terra é concessão divina, não é conquista autônoma. Lembra que a gente falou agora há pouco? Deus não permitiu, talvez, que eles ganhassem algumas batalhas por exaltação própria. Porque o próprio guarda de Israel, né? Salmos fala isso, o próprio guarda de Israel que defende o seu povo e luta. Então, a posse vem acompanhada do quê? De responsabilidade espiritual. Então, não é que vocês vão ganhar uma terra agora vão ficar de braços cruzados. Vocês têm muita coisa para fazer, né? Não apenas para o uso econômico. Eles não podiam, não deveriam vender essas terras, né? Muito bem. Distribuição igualitária e proporcional da justiça social divina. Se você for ler ali esses capítulos, você vai encontrar as seguintes especificações aqui, ó. Por tamanho de tribo. Então, umas receberam mais terras e outras tribos menos terras, dependendo do tamanho da tribo, conforme está escrito lá em Números capítulo 26. Depois, os territórios foram sorteados. Olha só que interessante o capítulo 18, no verso 6. Na minha Bíblia diz assim, ó. Depois que fizeram um mapa de 7 partes fracionadas da terra, tragam-no para mim e eu farei o sorteio de vocês na presença do Senhor. Ou seja, mesmo Josué, que era o líder, ele não fez de intuição, ele não fez porque o cara da tribo de Judá era mais amigo dele, o cara da tribo de Manassés não era tanto, então ele ia jogar o cara lá para o outro canto. Não, eles tinham uma ordem obedecendo ao Senhor. Senhor, aonde que é que cada tribo tem que se instalar? Aí o verso 10 diz assim, ó, do capítulo 18. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor e ali foi distribuída a terra aos israelitas, conforme a porção devida para cada tribo. Então o que acontece? Não tinha favoritismo, não tinha suborno, não tinha esquema, né? Qualquer palavra que você possa usar nesse sentido. Então o que que acontece? Nós tínhamos lá transparência, o sorteio foi público, equidade, cada um conforme a sua necessidade, a justiça comunitária. Então é como se fosse aqui, né? Eu coloquei essa frase aqui, um modelo primitivo de direito administrativo, né? Era uma organização tão grande, tudo ali não era de qualquer jeito. Olha só, isso aqui não deve ter acontecido assim, né? Em minutos, né? Então eles devem ter sentado por algum tempo ali, alguns dias, para definir tudo isso daqui e falar: agora vai lá, cada um tome posse da sua terra. Muito bem, para a gente ir avançando aqui, cidades de refúgio. Isso aqui já fala em outros livros aqui do Antigo Testamento. Josué lista, no capítulo 20, né, 6 cidades de refúgio, onde as pessoas, né, que cometeram algum crime ou que tinham algum problema lá, mataram alguém sem intenção, por exemplo, poderiam se proteger, né? Então,
tem aquela questão, né? O homicídio culposo, homicídio doloso, né? Teve intenção de matar, não teve? Então tudo era julgado ali né? Pela questão jurídica de Israel. Então todo mundo tinha direito a um julgamento justo, né? Porque aconteceram alguns episódios de Deus fala lá nas leis, né? Acho que, se eu não me engano, é em Levítico, ele fala assim: se um dia você tiver com um machado na tua mão, escapar o machado, dar na cabeça do teu irmão e ele morrer, você vai ter que ir lá para a cidade de refúgio, os sacerdotes vão se reunir e eles vão julgar o teu caso, né? Então, aquilo ali foi sem intenção de matar. Mas também, se acontecesse alguma coisa de propósito, né? Para evitar a vingança privada. Sabe aquela questão, gente, de justiça com as próprias mãos, né? Então, Deus não queria que isso acontecesse. Então, tudo era organizado lá no Israel antigo. As cidades levíticas, separações das funções religiosas e civis, né? Então, como a gente comentou agora há pouco, os levitas, eles não receberam nenhuma porção de terra, porque a herança era o próprio Senhor. Então, eles viviam espalhados nas 48 cidades. Então, Josué capítulo 21 diz lá: os levitas foram espalhados nas 48 cidades. E qual era a função deles? Ensinar a lei, né? A Torá, lá toda as ordenanças, sobretudo os 10 mandamentos, depois o equilíbrio espiritual e administrativo, né? A organização toda da sociedade e o controle moral e jurídico ali descentralizado, né? Então, seja, você tinha polos de atendimento, né? Não tinha como se fosse uma capital ali que fosse reger tudo, né? Então era descentralizado ali a questão e muito bem ordenado pelos levitas. Muito bem, herança familiar. Então a terra não podia ser vendida definitivamente, né? Lembra-se lá que tinham a questão do jubileu, né? Do ano jubileu, tinha a questão do perdão das dívidas depois de 50 anos, daí tinha toda essa questão justamente para não ter, né, desigualdade econômica. Então, o que que acontecia? Impedia a concentração de riquezas, né, em tribos que eram maiores, por exemplo, preservava a identidade das famílias, mantinha a estabilidade social e econômica do Israel e a garantia da sustentabilidade das próximas gerações, né? Então, uma legislação anti-oligárquica, ou seja, né, não existe concentração de poder. O poder era do povo dividido na sua devida proporção. Agora aqui sobre o papel de Josué como administrador, né? Então ele não foi apenas um guerreiro, imagina o homem tinha que administrar, organizar, conferir limites, resolver conflitos, homologar decisões. Então, né, é uma responsabilidade muito grande, assim como nosso amigo Moisés também teve, né? Então isso mostra que a liderança envolve tanto espiritualidade quanto gestão. E eu não sei se você é chefe, se você é gestor na tua empresa, se não for, mas na tua casa, talvez você mulher ou você homem, né, que é o líder da tua casa, não é só chegar lá e fazer, mandar fazer as coisas. Tudo tem que ter uma administração, tem que ter uma ordem, tem que ter limites, né? Para quem tem filho, principalmente, né, saber resolver conflitos, mas sobretudo pedir a Deus orientação, né? Então veja só, a liderança é um papel muito grande, gente, que Deus dá para cada um de nós e que a gente tem que saber usufruir da melhor forma. Beleza? E o último, fortíssimo sentido de pacto jurídico, né? Ou seja, era como se fosse um contrato. Deus prometeu, se Israel obedecesse, eles iam ganhar a terra. E de um certo momento para frente isso aconteceu, né? Então a posse foi vinculada à obediência. Então era como se fosse uma aliança, né? Falou, olha, se vocês. É o que ele diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, capítulo 30, né? Se vocês forem por aqui, vocês vão ter bênçãos. Se vocês forem por ali, vocês vão ter maldição. E aí, de certa forma, o povo obedeceu aqui para frente e conseguiu chegar lá em Canaã. Muito bem. E chegamos à última parte, gente. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário que vocês queiram fazer? Alguma curiosidade que vocês nunca tinham ouvido? Posso avançar? Pode avançar. Beleza. Então chegamos à última parte. Nosso amigo Josué descansou, como todos nós um dia o vamos, né? Se Jesus não voltar antes. Muito bem. O que que diz da morte dele? Capítulo 23, capítulo 24. No capítulo 23, no verso 2. Vamos ler do 1 adiante aqui, ó. Pode ler alguém, por favor, capítulo 23, verso 1 e 2 só. O Senhor Deus deixou que o povo de Israel vivesse em paz com os inimigos ao seu redor. Passou muito tempo e Josué ficou bem velho. Ele chamou todo o povo de Israel,
os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais e disse: Eu já estou velho. Vocês viram tudo que o Senhor, nosso Deus, fez com todas as nações por causa de vocês. O Senhor tem lutado a favor de vocês. Uhum. Então ele relembra, né? Ó, já estou Escuta. cansado e vocês viram todos esses milagres que ocorreram aqui diante dos seus olhos. Então agora, o verso 5 ali, ó, o Senhor seu Deus expulsará da presença de vocês. O Senhor seu Deus as expulsará. Peraí, deixa eu voltar aqui, verso 4. Lembre-se que eu reparti por herança as tribos de vocês por todas as terras, tanto que ainda restam como conquistei entre o Jordão e o mar grande oeste. O Senhor, o seu Deus, os expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará diante de vocês e vocês se apossarão das terras como o Senhor prometeu. Então ainda faltava alguma coisinha ali para ser conquistado. Verso 6. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito na lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Olha só que frase, que detalhe. Isso eu percebi agora. Eu não tinha percebido na hora que eu estava estudando o livro de Josué. Mas olha só, ele repete, no final da vida dele, ele repete a mesma coisa que Deus tinha mandado para ele lá no capítulo 1. Olha lá, ó. Não, verso 9. Verso 9. Não fui eu que ordenei você? Ser forte e corajoso. A gente já viu essa frase. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor Deus estará com você onde você andar. Calma, não é aqui. Aqui, ó, verso 7. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido no que você fizer. E a mesma coisa que ele fala assim, ó, ele repete isso para as próximas gerações, né? Ele já estava saindo de cena, já ia descansar ali. Então ele fala, pessoal, só assim, ó, segue o que está escrito aqui, o script é esse, né? Não se desvie, não queira inventar moda igual a Khan lá, não queira desobedecer, porque vocês sabem o que que vai dar. Então, só segue, né? Não se desvie nem para direita. Então ele repete o que Deus tinha falado para ele lá. Muito bem, então ele encoraja o povo e ele repete ali, né, os feitos que Deus fez, explica tudo, o Jorge deu para nós, ó, tô cansado, mas vocês viram tudo que foi feito. E, gente, é por meritocracia que o povo fez isso? O povo conquistou a terra pelo esforço deles? Não. Não. Muito bem, a gente já tinha respondido, né? Não, até porque para que a gente não se exalte. Mas leia o verso 13, por favor, do capítulo 24. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Uhum, muito bem. 14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Uhum. Então, assim, pessoal, só me A obedeçam. minha literatura aqui está um pouco diferente. Uhum, pode ler. Aqui diz assim: Josué terminou dizendo: Portanto, agora temam a Deus, o Senhor. Sejam seus servos, sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e Uhum, sirvam ao Senhor. uhum. A Mesopotâmia é a região do Eufrates, né? Então ele só trocou a forma. O Otávio até perguntou agora há pouco ali no chat qual que é a versão da minha Bíblia. Eu tô com duas, eu gosto muito de duas versões. Essa que eu estou lendo hoje os textos é a NVI, a Nova Versão Internacional. Eu gosto também da ARA, que é a Almeida Revista Atualizada. Então, mas é bom você sempre quando lê o texto, ler ali duas, três versões diferentes para você entender um pouquinho. Mas como o Jorge falou, na dele tá Mesopotâmia, lá do Otávio tá Eufrates, na minha tá Eufrates, né? Então é a mesma região, só troca o nome ali. Eu uso a NVI também. A NVI também. Então, e aí, gente, olha só, isso é para a gente perceber o que Deus fez por nós. Eu não sei da tua vida aí, mas certamente, talvez você não lembre agora, mas um dia você possa meditar nesse texto aqui, ó, do 24:13. Foi assim que eu dei a vocês a terra que não cultivaram e a cidade que vocês não construíram. Olha só, quanta coisa Deus fez na minha vida que eu nem levantei da cadeira para fazer, entendeu? Deus veio aqui, deu a bênção de alguma forma, e aí a gente fica até constrangido, né? Fala assim, Senhor, eu não sou merecedor. E é verdade, quando você reconhece que você é um miserável de um pecador, e aqui eu tô falando de mim, né? Que eu falo assim, cara, eu não mereço as coisas que Deus me faz, que Deus me dá. E aí eu vejo a graça, eu vejo a misericórdia, eu vejo que tem propósito para tudo aquilo que Deus faz, sabe? Mas esse verso para mim é bem impactante.
Da mesma forma como lá atrás, eles só precisavam obedecer a Deus. Deus guerreava, né? Muitas vezes. Então, Deus deu a terra que eles não cultivaram e cidades que eles não construíram. Da mesma forma, na minha vida, na tua vida, quantas coisas você e eu recebemos de Deus sem que a gente tivesse que fazer um esforço, porque muitas das vezes, talvez a gente quisesse ser autossuficiente, né? É a questão da meritocracia. Ah, mas eu que fiz isso, então eu mereço isso, né? Eu fiz todo esse esforço. E muitas vezes na vida da gente, não sei, Deus trabalha de formas que a gente desconhece, né? Então ele fala assim, pessoal, calma, não precisa. Lógico que tem situações, né, gente? Eu não sei aí, daí é cada um muito peculiar de cada um, né? É muito íntimo isso teu com Deus. Mas, por exemplo, vamos imaginar que eu estivesse desempregado e eu tomasse a decisão de falar assim: olha, eu vou pedir a Deus, se der emprego, vai vir. Esperar alguém vir na porta da minha casa pegar o meu currículo, né? Tem coisas que não funcionam dessa maneira. Agora, tem outras tantas que acontecem, né? Então, esse exemplo, outros tantos. Então, assim, eu não tenho resposta para os dilemas da nossa vida, né? Eu só sei que, ora, Deus parece que quer que a gente realmente se esforce, mas tem tantas outras que, assim, filho, descansa que eu estou no controle, assim como ele esteve aqui, né? É Então, uma via de mão dupla, né? agora entender essa sintonia, que momento que eu tenho que fazer meu esforço e que momento que eu tenho que confiar em Deus cegamente, isso que é o desafiante, né? Isso que é um desafio muito grande, acho que para todos nós. Mas enfim, a escolha, gente, é de cada um. E olha só que verso bonito para a gente fechar aqui a nossa noite. Capítulo 24, no verso 15. Josué fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ali ele descansa, né? E morre ali no finalzinho dos versos 28 a 35. Mas isso é uma mensagem para você, que a gente possa ler esse texto, gravar na nossa mente e que você toda vez possa confiar nessa promessa e dizer assim para o público em geral, para todo mundo: eu e a minha casa servimos ao Senhor Deus, o único Deus, né? Então, Josué cumpriu o seu chamado, terminou a sua carreira em paz e ele viveu ali, como diz o verso 29, 110 anos e viu as promessas se cumprirem. Olha só que bênção que foi o final da vida dele também. Então, essa aqui é a última pergunta para você. A gente já repetiu ali, né? Mas quer ser bem-sucedido na vida? Seja obediente e tema ao Senhor. Então, use isso aqui como um lema para a tua vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que você também possa fazer essa oração. Amém? Amém. Terminamos. Terminamos o livro de Josué. E aí, agora, vamos conversar um pouquinho? Alguma dúvida? O que que mais lhe chamou a atenção? O que que vocês poderiam comentar a respeito? Isso, o estudo de hoje vem muito de encontro com o que nós conversamos hoje pela manhã sobre Ananias. Uhum. E o Ananias, ele confiou em Deus e fez o que Deus mandou. Qual o Ananias? O Ananias do Tipo, Paulo ou o Ananias de Safira? Qual deles? de Atos. Isso, os dois estão em Atos lá. O Ananias que curou, que ajudou a curar a cegueira de Paulo e o Ananias de Safira que pegaram o dinheiro que era para ter sido distribuído. O Ananias que pegou e curou os olhos Ah, do Paulo. de Ah, tá. Beleza. Entendi. Achei que era o outro Ananias, igual o Acã lá, que escondeu o dinheiro lá e aí se lascou também. Mas, hein, ou acho que a gente não chegou nesse Ananias ainda. é no capítulo 8 9 se não me engano. Coisa assim. Então, nós discutimos hoje a confiança em Deus, né? Uhum. Eu acredito que foi a mensagem de hoje de manhã. A confiança em Deus é uma coisa que a gente tem que estar construindo e não tem que questionar, mas só que para chegar a esse ponto, na confiança, né, ao invés de você saber se é a voz de Deus ou se é a voz do inimigo, essa afinidade se constrói sim no relacionamento do dia a dia, né? É Uhum. no todo dia. É. E a coragem, ela não vem do dia para a noite, né? A coragem, ela muitas vezes é inesperado os efeitos na nossa vida. Às vezes a gente está aqui trabalhando, fazendo as coisas do dia a dia, aí surge algo inesperado. E aí como que você lida com a situação, né? Ninguém sabe
o dia de amanhã. Ninguém sabe se vai sair de casa, vai estar vivo, se vai acontecer alguma coisa. Então, por isso tem que estar com essa confiança de Deus muito bem alinhado, para que você saiba tomar uma decisão rápida, né, baseado na vontade de Deus ali. Mas eu Agora, vejo que é uma coisa assim que uma complementa a outra. A confiança e a obediência. uhum, uhum. São E duas coisas. E já, eu não lembro em qual parte que eu li, mas o temor ao Senhor é o é o princípio da princípio da sabedoria? sabedoria. Provérbios, Provérbios capítulo 16, Provérbio. verso 3, se eu não me engano. É, as meninas do grupo aí, Simone, Maria Luísa, Irene, Maiara, querem comentar alguma coisa? Eu só vou ficar meditando hoje. Estão meditando, só escutando as historinhas ali. É até igual o Jorge falou da conversa de hoje pela manhã, né? Que a questão toda entra na confiança, né? Igual fala-se sobre a fidelidade de Deus, mas também no nosso caso é pela confiança mesmo, é construção diária, né? É confiança, a gente só não esquecer tudo que Deus já fez. Toda vez que a gente tem um problema, é a mesma coisa. Se você confiar, se você crer, se você orar, se você pedir, né? Tendo paciência também, as coisas automaticamente vão se ajeitando. Então, tudo no tempo de Deus mesmo. É difícil, não é fácil, né? Porque cada luta é diferente, cada, né, pessoa tem uma forma de ver as coisas, né? Do prisma que ela tem, da situação que ela está vivenciando ali, das vivências dela também. Mas a confiança em Deus tem que ser primordial. Mesmo que seja meio ilógico, né? Às vezes a gente, igual quantos episódios, Então, né? Vai gritar que vai cair a cidade. Nossa, aí ficaram olhando um para a cara do outro. O que será que vai acontecer, né? Será que é isso mesmo? Então é desafiador, gente. Não é é fácil. na obediência, né? A sequência de acordo com o que Deus pediu. Não é nada da minha cabeça, no final sei que vai dar certo, não. Vou fazer do jeito que Deus falou, porque senão. E até você ter esse entendimento de como é que Deus quer que você faça as coisas, você vai rodando, vai batendo a cabeça, vai dando volta no deserto, né? Para poder Eu acho que eu tô dar nessa aí certo. ainda, irmã. Às vezes eu não acho o caminho da saída, ainda tô tentando buscar, assim, mas tem que buscar sabedoria e temor ao Senhor, como o Jorge falou agora há pouco ali, né? Eu lembrei aqui, Jorge, não é? O Provérbio 16:3 é: consagra ao Senhor tudo o que você faz, seus planos serão sucedidos. Esse do temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é Provérbios 1:7. Então é isso, gente. Nesse mundo, é o exemplo que eu dei agora há pouco ali. Como que você sabe o momento que você tem que agir com as suas próprias mãos, porque Deus quer que você se disponha, né, a passar por alguma situação para você aprender, inclusive, talvez você tem que ir lá enfrentar as coisas, ou tem momentos que você tem que recuar e falar assim, Senhor, eu não sei nem por onde que eu começo. O que que eu faço? Espero no Senhor, daí você fica ali orando, aguardando, e parece que as coisas não acontecem também, né? Então, assim, é desafiador, acho que para todos nós, né? Sabermos o momento certo de cruzar os braços e esperar Deus agir, ou o momento que fala, não, eu tenho que fazer alguma coisinha ainda, porque Deus está esperando eu me movimentar, depois ele ainda vai complementar e fazer a parte dele, né? Então acho que todo mundo sofre com isso, nessas dúvidas, ou pelo menos eu sofro demais, né, com isso. Mas, enfim, o importante é sempre estar na busca, né? Igual a Maria Luísa falou ali, a gente tem que estar sempre se movimentando em favor do Senhor, buscando ele, e no momento certo ele vai falar, gente. Se é pra gente levantar e fazer o que ele pede, ou se ele vai falar, filho, fica quietinho aí que deixa que eu resolvo pra você, né? Então, isso aí é comunhão com Deus, né? É proximidade, é diariamente você tá indo ali, obedecendo ao Senhor, tentando fazer o que é certo, né? Crendo em Jesus, levando a palavra do Senhor para outras pessoas. E parece que aí, quando você está muito perto de Deus, as coisas vão naturalmente acontecendo a teu favor, né? Então, isso a gente pode ter certeza que é uma promessa. Que mais? Que mais? Tem uma Essa parte estimativa de de. Josué. Vai Pode lá, falar. Otávio. Não pode Vai, falar. Otávio. Vai que eu já Não, falei muito. Falta não, você só ia agora. perguntar, tem uma estimativa de quanto tempo se passou desde a saída do Egito até a morte de Josué? Até a saída do Egito, até a morte de Josué, veja, Josué tinha 40 anos. Acho que é isso, eu vou abrir aqui, vamos ver. 40 anos que ele foi chamado. Então, veja, se de Ramsés até chegar lá
foram 40 anos e Josué já estava no meio do caminho no deserto com a turma, né? Josué já estava ali com Moisés, com todo mundo. E ele tinha 40 quando ele foi para frente, ele morreu com 110. Tem que fazer uma continha aí para a gente ver se a gente chega nessa timeline aí. Mas se eu não conseguir ver agora, eu procuro isso aqui, eu respondo para você depois ali, tá? Mas é isso, porque tem determinados momentos. Eu me lembro que fala aqui que ele tinha 40 anos, né? E depois, se ele morreu com 110, então ele já era adulto quando ele estava lá no deserto. Agora, quanto tempo demorou para chegar ali? Tem que fazer a conta ali bem certinho, ver se tem algum outro texto que ampara a gente, né? Mas certamente dá para ter, assim, alguma estimativa nesse sentido. É que eu tava lendo ali no 24, 32, fala dos ossos de José. Muito interessante que eles conseguiram preservar os ossos desde a saída do Egito, até antes, né? Porque José tinha morrido muito antes deles saírem do Egito, Aham. até ali depois de que eles já tinham entrado na terra de Canaã. Uhum. Exatamente. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tá bom, morreu Moisés, então eu vou anotar essa pergunta, tá? Vou te responder depois, essa é do tempo. Vamos tentar montar juntos ali, eu passo no grupo lá do estudo nosso. Mas vamos lá. Morreu Moisés, aí veio Josué. Beleza. Morreu Josué, veio quem agora? Porque o próximo livro não é o nome de um profeta nem nada. E aí agora? Quem será? É, Quem que foi o próximo tinha. líder? Alguém lembra? Caleb? Caleb? Não sei. Vamos ver. Essa resposta, sabe onde você vai encontrar? No próximo estudo. Ah, no Google. No próximo estudo. Ó, Apenas nos próximos capítulos. nos próximos capítulos aí para você ver, para vocês voltarem aqui para a gente descobrir agora que Josué morreu. Olha lá, ó, sucedeu que também Eleazar, filho de Arão, morreu, foi sepultado em Gibeá, fora dado a seu filho Finés nos montes de Efraim. E termina Josué, começa o livro de Juízes. Depois, olha lá, depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor, tal, e assim vai, né? E continua a história ali. E aí, Juízes é muito legal também. Vamos aprender juntos e a gente vai descobrir quem que foi o líder aí na sequência do povo. Então, antes de ir para Juízes, eu tenho uma curiosidade. A Sim. Raabe, ela faz parte da ascendência De de Jesus? Jesus, né? Isso. Com quem que ela casou mesmo? Eu sei lá se. Ah, muito boa pergunta, irmã. Inclusive, ela está lá em Hebreus, na Galeria da Fé também, né? Dos Heróis da Fé. Então, Sim, fala lá de vários personagens que ao longo da história foram realmente impactantes, né? Mas entrou aqui, ó, olha lá, ó, o Não tem capítulo Saulo, 1 não? de Hebreus, no verso 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta aos que deveriam sido desobedientes. Então, depois vem os outros ali. Mas quando você lê a linhagem de Jesus, eu acho que Mateus 1, Mateus capítulo 1, né? Começa verso 5. verso 5. Achou o que que ele diz aí? Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Ruth a Obed. Obed gerou a Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Então ele veio pela linhagem do filho de Raabe, foi Boaz. Boaz ele era então o bisavô de Davi, é isso? Porque Jessé era o pai, aí o pai de Jessé era Obed. Então Obed era o avô de Davi. E Boaz era o bisavô. O Boaz é aquele da história de Ruth, né? é. Isso É mesmo. aquele Boaz mesmo, é né? com a Então, Ruth. Isso. o Quem, marido quem de que era com Raabe a era Raabe? Salmão. Era Salmão gerou Salmão? Boaz, Salmão, muito bem. Olha que menino prodígio, cara, o cara foi buscar a resposta ao vivo aqui, hein? Ficou gravado aqui no YouTube, hein? Exatamente, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Então, se ele gerou o Boaz e a mãe era Raabe, então eles tiveram ali, né, a concepção. Então, Salmão, Salmão, que era Sal, filho de como é que é? Abinadab. Abinadab. Isso. Ah, tá, tá. Que Olha só, era que já. interessante, né? Você vê que a Bíblia tem, Salmão era filho de Naasson, que Naasson era filho de Aminadab. isso. Olha, que Ah, nome tá. bonito para você colocar É, no já seu ali filho. perto de Arão. Uhum.
Ó, ele começa, né, na genealogia de Jesus, começa lá desde de Abrão, e tem outro texto que ele começa desde Adão, lá atrás, né? Adão, Abel e assim sucessivamente. Muito bem, gente. Muito legal o estudo de hoje. Eu, pelo menos, gostei bastante. Espero que vocês tenham também aprendido um pouquinho, todos nós, né? E que a gente possa refletir, principalmente nesses textos chaves, né? Ser forte, ser corajoso. Eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Vai lá, mesmo em meio à dificuldade, o Senhor é com você. Então, tudo isso aqui serve de lição, não só lá para trás, a gente vê como Deus conduziu o povo ao longo da história, mas para a nossa vida hoje. Você pode se apegar a isso aí com certeza e trazer essas promessas de Deus para minha casa e para tua casa. Beleza? Vamos orar? Então, lição de casa. Lição de casa é ver quem é o sucessor de Josué. Isso. E a lição de casa e uma pergunta que ficou, eu tenho que ver essa linha do tempo, quanto tempo aí do Egito até morreu Josué. Muito bem. Vamos orar É, então? sim. Hein, William? Eu Sim. só quero acrescentar com relação a quando eu falo ali de Josué, que, que ele fala assim: seja forte e corajoso. Hum, É, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. uhum, Ali em Crônicas 15:7. Mas sejam fortes e não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo que fizerem. Eu uhum, acho que isso complementa bastante, porque traz a confiança e obediência e temor a Deus. uhum, É, aí Jesus também ainda acrescenta, ele diz, Jesus, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então, né, é uma sequência, né, a gente, para aumentar mais a nossa fé e a dependência, né, em Deus, né, uhum. Com a certeza. fidelidade dele. Ah, os que Se esperam no Deus é Senhor, conosco, quem será contra nós, né? os que esperam no Senhor não são É, desamparados, né? Então a gente pode ter essa É, certeza de que. Ó, Otávio. então, tudo isso são momentos assim para nos trazer força, confiança, temor a Deus. Inclusive, até uma vez a gente se reuniu, eu comentei assim: missão dada é missão cumprida. Aí acho que gerou um pouco de tensão assim no grupo, assim, tipo, nossa, será que é tudo isso? Então tem essas passagens que eu vejo que nos fortalece assim. Não tem como temer, não tem como temer a dificuldade, não tem como temer o maligno. É confiar em Deus, em primeiro lugar, obedecer às leis e seguir em frente. Coragem. Seja corajoso ou corajosa. É. Esse que é o ponto. Mas Uhum. essa construção da confiança é só no caminho mesmo. Não tem como você construir essa confiança não estando no caminho. Não é estando longe, mas estar próximo Todo dia. Não tem, não pode fazer todo dia. chuva, sol. É igual, tipo assim, sabe? Você quer ter mais saúde, assim, que você tem que ir pra academia. Não, é todo dia. Não, mas hoje eu não vou porque tá chovendo. Não, tem que ir mesmo a chuva, né? Tipo, é um troço que tem que ser recorrente, independente da. Porque coisa para desanimar a gente vai ter muita, né? O próprio Olha, clima, né? no, Ah, tá chovendo. Nossa, eu vou ficar um pouquinho mais na cama. Ah, Senhor, eu vou dormir mais um pouco. Depois eu oro lá na hora do almoço. E aí você esquece, não tem a tua comunhão com Deus, né? Teu dia come você, né? De tantas coisas que você tem para fazer. Então é algo que tem que ser diariamente, porque uma vez salvo, salvo para sempre, isso não existe, né? Então a salvação é diária. Então hoje, vamos lá, eu posso estar conectado a Deus, pode ter sido um dia bom para mim, eu fiz minha oração. Amanhã, se eu começar a fazer um monte de coisa errada, eu já vou estar me afastando de Deus. E não é isso que ele quer, né? Então eu posso incorrer em, de repente, perder minha salvação se eu começar a ir para o outro lado e falar, depois eu volto para Deus, um dia eu volto. Sabe aquela história? Um dia eu paro de beber, um dia eu paro de fazer coisa errada. Não, o dia é o hoje, né? Por isso diz assim: se hoje ouvirdes a minha voz,
não endureçais o vosso coração. Então a salvação é diária, é naquele dia, é no hoje. Se você errou hoje, peça perdão, né, para Deus, para que a comunhão tem que ser diária, a perseverança, a fé tem que ser todos os dias, né? E ó, eu Não é querendo ser, como posso dizer, não é puxar o saco do William hoje, o que eu vou falar agora. Mas eu estou em viagem, não estou em casa, não estou na minha casa, estou na casa dos meus irmãos. Hoje o dia foi bem corrido, para cima e para baixo, andando um monte. Eu quase nem vim. Eu quase nem vim. Eu pensei assim, nossa, estou muito cansado, acho que eu vou mandar uma mensagem pro William, mas eu não vou participar hoje. E eu estou aqui. Mas o William só aperta o botão e fala aqui, cara. Quem mandou você aqui é Deus, né? A gente só tá aqui para cumprir o propósito, né? Se Deus mandou, a gente vai Então, fazer. Agora, é, é a a, coragem, a confiança, é o caminhar, é essa construção toda que a gente faz, por mais difícil que seja, por mais você tem que estar sintonizado com ele. Aí por isso que tem os nossos irmãos aqui para nos apoiarmos uns aos outros, né? um carrega o outro, Que Jorge. a É igual força. guerra. Se cair um, a gente tem a obrigação de levantar o outro e puxar e levantar, porque assim, ó, nessa caminhada. Não é fácil, cara. Né? Eu tô aqui Sim, agora abrindo a Bíblia, eu tô fazendo o estudo, eu tô gravando, eu tô colocando no YouTube. Beleza, eu tive essa vontade no coração, minha esposa me apoiou também. Ela, na verdade, vem, né, veio lá atrás com esse objetivo desse grupo. Os méritos são todos dela. E eu abracei a causa, não é fácil, né? É puxado, gente que trabalha a semana inteira, tem 3 filhos para criar, tem um monte de coisa para fazer, mas é um privilégio a gente poder parar e estar aqui. Mas eu vou dizer para vocês, tem dia que eu me sinto desanimado, não para estar aqui com vocês, mas com as coisas da vida, né? Então todos nós sofremos com esses altos e baixos, então assim, não é porque o Willis está aqui, ou porque um dia tem um pastor lá na frente da igreja, ou porque tem um outro cara que talvez tenha o dom de falar lá que essas pessoas têm mais apego a Deus. Muito pelo contrário, eu estava conversando com um outro menino que eu também estudo a Bíblia junto com ele aqui, e ele falou assim, "Ô, William, que eu pedi para ele fazer uma oração no final, daí ele falou, não, não, ora você. Eu falei, mas por quê? Que a tua oração é mais forte, alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu falei assim, de jeito nenhum, né? Você precisa entender que a nossa comunhão é individual com Deus. Deus vai abrindo portas, ele vai se revelando para cada um de nós. Se eu disser a vocês aqui, ó, gente, que eu tenho 41 anos, tá? Há 10 anos atrás, eu nem abri a Bíblia. Pergunta para minha esposa, eu não queria saber de nada. Então, há 10 não, há 12, vamos lá, porque eu me batizei há 10 anos. Então, há mais ou menos uns 12 anos atrás, eu não queria, a minha vida até os 20 e pouco, 30 e quase, eu não estava nem aí com nada. Então, assim, e hoje já é diferente, mas comigo a coisa foi demorada. Com o Otávio já não. O Otávio já nasceu já num lar ali, né, onde a família dele estuda a Bíblia, ele tem dons e talentos. Olha lá, o violão lá atrás na imagem dele. O menino toca violão, ele canta, toca piano, ele prega. Então isso aí é dom, gente. Eu não tive esse privilégio. Então eu olho para trás na minha vida e falo, poxa, senhor, o senhor poderia ter me puxado antes, né, para esse lado de cá. Mas na verdade, gente, a decisão é nossa. Deus sempre esteve comigo, com você, desde o nosso nascimento, desde a nossa concepção. Mas é que os caminhos que a vida nos apresenta, o que o diabo oferece, que, né, o mundão aí afora, às vezes a gente é iludido. É tipo o nosso amigo Akan ali, coitado, que a gente viu hoje, né? Coitado, não, a decisão foi dele, mas a gente sofre com isso. Uns com uma coisa, outros com outros. Então as tentações, as dificuldades para cada um de nós aqui é diferente, né? Então eu venho me colocar aqui de uma forma muito, muito humilde e dizer assim, gente, eu tô aqui pela graça, né? Porque eu não tinha interesse nenhum em estudar a Bíblia. Eu nunca tinha lido um trecho da Bíblia, eu acho, na minha vida, né? Então, assim, as coisas foram aparecendo na minha vida, Deus foi se revelando de formas que eu desconhecia até então. Passei por uns apertos de quase ter morrido literalmente, né? Eu sofri um assalto, levei um tiro, tem uma bala no meu corpo até hoje. Cara, tem uma história de vida terrível para contar para vocês. Mas assim, Deus me alcançou pela dor, infelizmente. Poderia ter sido pelo amor lá atrás, mas não. E agora qual que é a minha função aqui, né? Ser forte e corajoso, leve adiante, né? Qual que é o grande objetivo de vida? Com os meus filhos, né? Então esse é o meu maior propósito da minha vida. Tem dia que eu desanimo, tem dia que eu quero largar tudo, falar, Senhor, não aguento mais, mas eu olho para minha geração futura, eu falo assim, ó, eles têm que ser melhor que eu, né? Isso eu não vou abrir mão.
Então é isso que me dá forças para junto à minha esposa aqui, para estar junto com vocês aqui, igual o Jorge falou agora, pô, quando um cai, o outro levanta, é tipo guerra mesmo. Então até a gente chegar lá na eternidade, gente, vai ser assim, na minha casa e na tua casa. Aqui não é um mar de rosas, aqui nós não somos 100% felizes, aqui nós temos muitos problemas, de forma individual, de forma conjugal, com os filhos, com o trabalho, todo mundo tem problema. Mas o segredo é não desista, persevere, né? Seja corajoso, igual a mensagem para Josué. Então acho que esse é uma mensagem muito forte que Deus está mostrando para mim e para você hoje, que não é para a gente desistir, né? Então, assim, volto a falar, tem momentos que não é fácil, mas eu quero encorajar cada um de vocês aqui, ó, buscarem a Deus de forma diária, orarmos uns pelos outros, isso é fundamental. E, gente, todo mundo vai chegar junto, igual Israel chegou lá em Canaã. Então, esse é o meu grande sonho, que todos vocês, as famílias, os nossos amigos, parentes, né, mais próximos, enfim, todos quantos possíveis, né? A gente tá até os desconhecidos, que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós e a gente estarmos juntos lá naquele grande dia. É isso. Amém. Não é à toa que a salvação é individual, né? É, Então exatamente. façamos a nossa parte, cada um. Cada um a sua parte. Muito E bem. junto a gente se une. Isso mesmo. Muito bem, gente. Para terminar aqui, Otávio, eu pesquisei algumas coisas, achei aqui a idade, mais ou menos 78 anos demorou da saída lá do Egito até a morte de Josué, que ele tinha 40 ali aproximadamente, né? Mais ou menos 38, 40. Então foi esse tempo que ele passou ali, 78 anos até chegar lá. Esse foi mais ou menos o. Porque foram 40 no deserto, mais 32 ali, aproximadamente, vivendo em Canaã até a morte dele. Muito bem. É isso, Muito gente. obrigado. Já oramos? Nem lembro. A gente já orou? No Ainda começo. não. Oramos no começo só. Não? Então tá bom. Então vamos finalizar aqui com uma oração. Grandioso Deus, obrigado, Pai, por esse encontro tão legal, tão gostoso de aqui a podermos aprender juntos uns com os outros, escutarmos aqui as opiniões de cada um aqui que podem e talvez devem ser diferentes muitas vezes em alguns textos, algumas coisas que a gente possa construir o nosso entendimento entre irmãos também, Senhor, além da forma individual, porque a nossa salvação deve ser individual, como falamos agora há pouco aqui. Obrigado por esse privilégio, Senhor, de termos visto tantas histórias e ouvido e lido aqui tantas histórias de provisão, de que o Senhor esteve e está com o seu povo e que as suas promessas não falham. Isso é o mais importante, porque se o Senhor falou, certamente vai acontecer. E quando eu olho para a história desse mundo e visto já na Bíblia várias vezes tudo o que aconteceu e que há de acontecer, eu tenho a certeza de que o que está escrito ali vai se cumprir. Então, por isso que nós possamos nos preparar cada dia, Senhor, para o tempo do fim em que vivemos, para que possamos ser obedientes ao Senhor e, sobretudo, termos a salvação pairada no nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Por favor, Senhor, abençoa cada família que aqui está, os nossos queridos que não puderam estar hoje, aqueles que vão ver depois, que todos nós possamos estar conectados à videira verdadeira que é o Senhor, o nosso grande Salvador. E logo, Senhor, possa voltar o Senhor para estarmos todos juntos, não na Canaã como o Israel chegou, mas na Canaã celestial, que é a eternidade, onde não teremos mais problemas, dores, dificuldades, choro e principalmente a morte. Obrigado pelas suas promessas, abençoa nosso sábado, obrigado por tudo que tivemos juntos aqui, pelo aprendizado e, mais uma vez, nos encontraremos nos próximos estudos com a tua graça e a tua paz. E é por isso que eu agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Valeu, gente. Até a próxima. Obrigada por Bom estar final de semana para Valeu, até vocês. a Deus próxima. abençoe. sexta. Boa noite para Boa todos. noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Abençoe. Tchau. Excelente semana a todos. Igualmente. Amém. Obrigada.